A graça e a paz do Senhor. Amém? Tem irmãos aí? Amém. Podemos assentar. O tema do mês de agosto. Shopee. O tema do mês de agosto é: procura se apresentar-te a Deus aprovado. E a palavra está em 2 Timóteo. Tem? 2,15. 2 Timóteo 2,15. Aê! Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Como é interessante essa parte. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é o quê? A palavra de Deus. A palavra é a Bíblia. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor, e compartilhada, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas nesse momento, que nos traga uma boa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos usa como canal de bênção e que possamos proferir as palavras a qual os irmãos estão necessitando ouvir nesse momento, Senhor, pois o Senhor já tem falado comigo desde a semana, Senhor, quando eu vi o tema, Pai, e por isso eu lhe agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, Timóteo foi um discípulo de Paulo. Eu só listei algumas coisas sobre Timóteo, que diz que ele era missionário e companheiro de Paulo, o mais confiável do apóstolo Paulo, da igreja primitiva. Nascido em Listra, ele era filho de mãe judia cristã, o nome dela era Eunice, filho de pai grego. Paulo o chamava de verdadeiro filho na fé. Ele enviou 2 cartas que hoje fazem parte da Bíblia. Morava em Listra, onde nasceu. Foi criado por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Conheceu Paulo durante viagens missionárias. Foi convidado por Paulo para se juntar à equipe de evangelização. Considerado como o primeiro bispo em Éfeso, a sua morte foi nada menos, nada mais do que por pauladas e apedrejado. Um mártir. Sofreu porque pregou a palavra de Deus, porque falou verdades assim, ele deu uma continuidade às pregações, às palavras que Paulo proferia, ele deu continuidade, e por isso ele foi apedrejado, foi assassinado. As igrejas hoje não estão lutando porque falam a verdade. Muitas das igrejas hoje estão lutando porque falam sobre bênçãos, sobre bens que vão ser adquiridos. Quando você profere a palavra de Deus e você cita a verdade, muitas das vezes ela incomoda o ouvido, ela incomoda ao ouvir, porque muitas das vezes vai ao encontro ao que nós muitas das vezes não queremos ouvir. Eu não gosto de ouvir palavra de correção, mas eu preciso ouvir. Talvez eu não estivesse aqui hoje se eu não tivesse sido bem orientado pelo meu pai e minha mãe. Eu fui criado no meio de pessoas de má índole, pessoas que até fazendo mal, se eu citar o nome aqui, vocês vão conhecer quem é. Um deles pegou 98 anos esses dias aí, porque assassinou uma família. O outro pegou vários anos também, porque assassinou uma professora. Então eu fui criado no meio de pessoas de má índole. Mas de forma nenhuma, graças a Deus, eu usei droga. De forma nenhuma, eu não roubei. O mais próximo que eu cheguei de álcool foi um pouco de vodka que eu tomei para nunca mais na minha vida, porque aquilo é horrível. Mas eu dou glória a Deus e graças a Deus, porque meu pai e minha mãe sempre foram trabalhadores e sempre me orientaram no caminho que eu devo seguir. E não eram cristãos. Não eram cristãos.
Mas hoje, você ser uma pessoa guiada e direcionada por Deus, que você profere a palavra de Deus, que você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que amanhã ou depois ele não venha se desviar, você é tido como um pai quadrado, antiquado. Eu citei essas coisas sobre Timóteo porque ele se doou. Ele se doou. Você não vê a continuidade da família dele. Ele se doou por causa disso. Porque ele acreditava verdadeiramente de que a palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus salva. E por isso ele foi salvo. Ele morreu. Morreu, mas ele foi salvo. Ele pôde ver como é realmente o céu. Ele foi salvo. Porque ele morreu proferindo a palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época, quando Paulo escreveu essa carta, 1º e 2º Timóteo, ela não foi tida para multidões. Ela não foi tida para o alto clero de Jerusalém, os sacerdotes, os fariseus. Não, a palavra de Deus foi escrita através de Paulo para Timóteo, para que ele, como líder que era naquela época, um pastor, um jovem pastor, e uma igreja em Éfeso pudesse ter direcionamento realmente do que todas aquelas pessoas que existiam naquela época pudessem ser salvas. Alguém tem que pregar a palavra de Deus, e quem irá? Nós temos que ir. Nós não podemos ter vergonha de forma nenhuma de poder abrir a boca, de falar que nós somos cristãos de forma nenhuma. Nós temos que honrar a Deus nisso também. Não é só no dízimo, mas eu dizimei, eu ofertei. Lembra-me de uma passagem, quem já assistiu o Jardim do Inimigo vai se lembrar de que o jovem atrasado entra com a Bíblia debaixo do braço e fala que nasceu no berço evangélico, dialogando com Satanás. E Satanás fala para eles: nossa, que lindo, eu sou salvo porque meu pai e minha mãe eram dizimistas. Aí ele falou assim: nossa, que lindo, você nasceu no berço evangélico, que legal, eu nasci no céu e nós dois juntos vamos para o inferno. Aí ele pega e se afasta. Jardim do Inimigo, quem não assistiu, assista, tem no YouTube, é muito bom, é longo, mas ele é muito bom. A carta não é só um testamento, é um aviso, uma revelação final, é um grito. Se você ler 1º e 2º Timóteo, você vai ver que é um grito que Timóteo deu para que as pessoas pudessem despertar, para que eu pudesse despertar, para que você pudesse despertar, para que nós pudéssemos ser usados, usando a palavra para despertar o próximo. Aquele que é irmão hoje ou que não é irmão, mas que possamos nós despertarmos o próximo. Sabe aquele negócio de cutuca teu irmão do lado? Não vou falar isso não, porque eu não gosto disso. Mas sacudir o irmão do lado, às vezes, é orar por ele, é louvar com ele, é chorar com ele. Isso sim é. Hoje muitas igrejas pregam o conforto. Você vai ser bem sucedido. Continua neste caminho que você vai conseguir as suas bênçãos. Você vai ter um bom carro, você vai ter um bom cargo. Isso tudo, amados irmãos, vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Ele não fala sobre as bênçãos materiais. Paulo não fala sobre isso. Paulo fala sobre sofrimento no caminho que leva à salvação. Paulo fala que nós vamos ter atribulações, nós vamos ter adversários muitas das vezes que nós vamos pensar em desistir. Mas nós não vamos desistir porque Deus é conosco, Emanuel. Está difícil caminhar. Não consigo, não vejo luz no fim do túnel. Emanuel, Deus é conosco. Ele fala sobre perseguições. Ele fala sobre homens e de amor a si próprio. Homens que muitas das vezes pegam o microfone para falar que ele pode, que ele consegue. Muitas das vezes na oração é o egocentrismo, é o eucentrismo, de forma nenhuma. Nós temos que falar de que Deus é conosco. É um Deus de salvação. Num livro que eu estava lendo esses dias, de um escritor chamado Henry Graff, chama-se O Cristianismo em Crise. Por que o cristianismo está em crise? E ele está em crise, e é verdade isso. E detalhe, esse livro foi escrito em inglês em 1993, foi traduzido para o português. A 4ª edição dele foi em 2004.
E ele é atual até os dias de hoje. Porque o evangelho que confronta, o evangelho que te diz que você está errado, que você adulterando vai para o inferno, que você roubando vai para o inferno, que você mentindo, que você enganando você vai para o inferno, que o reino dos céus não é para enganadores, o reino dos céus não é para aqueles falsos profetas, não. Difícil ouvir isso. Imagina para mim de manhã escrever isso. Como que o irmão vai receber isso? Uma palavra difícil. Mas eu posso colocar um culpado. Foi quem passou o tema para mim. Foi o pastor Jeto que passou o tema. Eu posso tirar meu corpo de lado. Não posso tirar meu corpo de lado, sabe por quê? A palavra falou comigo a semana inteira. Eu tenho muitas coisas para corrigir. Antes de estar aqui, eu não posso subir aqui e falar assim, a gente. Não posso, nem falar vocês. Nem posso falar eu. Eu posso falar nós temos muitas coisas para corrigir. E não é para amanhã, é a partir de ontem nós temos muitas coisas para corrigir. Só Deus sabe, sondando o meu coração, quantas coisas eu tenho que corrigir. Porque se eu fosse um camarada perfeito, eu não estava aqui, já tinha subido. A carruagem de fogo, eu já tinha subido, ou que fosse com a morte comum, mas já tinha subido, porque eu sou santo. Não, muitas coisas têm que ser corrigidas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, porque quando eu aponto o dedo para vocês, são 3 apontando para mim e 1 para cima. De forma nenhuma. Eu digo para vocês que nós temos muitas coisas para corrigir. Ah, mas está difícil, está muito complicado, muitas coisas para fazer, o meu dia é corrido, o meu dia foi corrido, o dia ontem foi corrido, o dia de hoje foi corrido, mas eu estou aqui para adorar a Deus e dizer para vocês, pode ser corrido tanto que for, Deus nunca nos abandona, Ele sempre está a olhar por nós, Ele sempre está conosco. A bênção é uma consequência do caminho que eu vou trilhando, é um caminho de fé, de oração, de perseverança, de jejum, de busca, e as bênçãos vêm chegando. É dessa forma que as bênçãos vêm chegando. Não é buscar em oração, em jejum, em súplica, em choro por uma bênção, não. Nós temos que buscar em jejum, em choro, em súplica e em busca cada vez mais e mais pela nossa salvação, pela salvação do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu ente querido da frente, de trás, da esquerda, da direita, do teu parente que às vezes te acusa. Lá vai o crente, lá vai a crente. Amados irmãos, nós não temos que ser tendenciosos. Nós somos fracos. O nosso inimigo, muitas das vezes, nós ouvimos falar sobre opositor, Satanás, o inimigo. Quem veio na peça aqui semana passada viu. Acusações. Quem é o maior inimigo de nossas vidas? O maior inimigo da nossa alma? O maior inimigo da tua alma? É você mesmo. Sou eu mesmo. Satanás coloca um caminho torto na minha frente. Eu já sei qual é o certo. Meu pai me orientou. Mas se eu ler a Bíblia, eu sei qual é o caminho correto. Mas eu, por tendências, às vezes eu cometo um erro. A falha. Eu me deixo levar pelas armadilhas que o inimigo coloca. Isso não é culpa dele. É a obra dele. A culpa é minha, porque eu sou tendencioso para o mal. Às vezes, e muitas das vezes, quem fala mais alto é a minha carne. Na ira, quem fala mais alto é a minha carne. Mas se eu estiver mais em jejum, em oração, em leitura da palavra, no louvor, quem vai falar mais alto é quem? O Espírito Santo. A comunhão que eu vou ter com o Espírito Santo vai ser maior do que a minha carne tem com o pecado. Porque o pecado não é vitamina. Não é vitamina de forma nenhuma. Ah, eu pequei, estou mais forte. Não, de forma nenhuma. Você pecou, você está cada vez mais fraco e mostrando para Deus que você realmente necessita de ajuda. Aí vem alguém para poder te ajudar. Eu estava vendo uma pessoa essa semana, numa entrevista, e ele dizendo que o inimigo, ele faz de tudo para que o seu corpo não descanse. Para que o nosso corpo não descanse. Nem de noite. Aí o que ele inventou? Ele inventou anabolizantes, esteroides,
Ele inventou energéticos, ele inventou várias coisas para quê? Para que as pessoas, tomando durante o dia, ela não sinta, mas à noite ela não consegue ter um sono tranquilo. E você não tendo um sono tranquilo, o que acontece no outro dia? Você levanta estressado, cansado. E o teu corpo não descansa. Porque o que ele quer é isso. Se o corpo não descansa, a mente também não descansa. Ele trabalha muito em nossas mentes. Ele vive lançando setas para que nós possamos cair no pecado. E nós temos que estar atentos, vigilantes. Paulo escreveu como se já estivesse vendo o que aconteceu. Paulo escreveu 1º e 2º Timóteo como se ele estivesse vendo dias de hoje. Naquela época, 17, 18 depois de Cristo. Tem noção disso? Do tão quão atual é? A Bíblia ela é toda atual. Mas tem situações que você vai pegar e falar assim, nossa, é atual demais. Parece o Paulo, se eu fosse voltar um dia atrás, eu pegava Paulo escrevendo a carta. De tão atual que é. Ele viu tudo isso com os olhos espirituais dele. Ele escreveu como se estivesse descrevendo a nossa geração. Você tem noção? Se você ler, você vai ver. É como se ele estivesse vendo os pastores que tem hoje, os bispos que tem hoje, o alto clero que tem hoje, todo o corpo eclesiástico que tem hoje. E ele viu também como se tivesse os membros de hoje. Membros que com facilidade desanimam. Membros que com facilidade largam as coisas, abrem a mão. Eu não quero mais servir nesse ministério. Esse ministério não serve mais para mim, de forma nenhuma. É aí que você tem que perseverar, porque se você está pensando isso aí, não é um pensamento teu. Você não está ligado com Deus, você está ligado com o inimigo. É uma flecha do inimigo. Mas no meio desse alerta, Paulo revela um segredo, uma chave espiritual, escondida nas entrelinhas. Algo que pode proteger a sua alma em tempos de apostasia. Algo que vai nos despertar, vai nos confrontar. E o que é? Ouvir o Espírito Santo de Deus. Não é ouvir eu que estou subindo aqui, não. É no teu reservado. Fechou a porta. Naquele momento que você tem de intimidade com Deus. Abrir os ouvidos e ouvir a voz do Espírito Santo. Nessas cartas nós vamos abrir essas cartas e vamos lê-la, e vai abrir também a nossa mente, vai abrir o nosso coração, vai abrir o nosso entendimento para ver que realmente eu não tinha prestado atenção, mas eu continuo pecando nisso. Isso pode me afastar de Deus. Eu acho que eu estava num caminho, mas não, eu lendo as cartas, eu vejo que eu tenho muitas coisas para mudar. Timóteo não escreveu essas cartas para você seja religioso. Não, ele escreveu para que você seja salvo. E ainda, tem muitas coisas que Paulo escreveu e não está escrevendo como se esperasse ser solto. Paulo, foi uma das últimas coisas que ele fez, foi escrever 2 Timóteo, que logo após isso ele seria morto. Ele já havia sofrido muito. E olha para você ver como que as coisas, amados irmãos, que mesmo tendo sofrido tanto quanto sofreu, em momento nenhum ele pensou para parar, para pensar nele, em si próprio. Mesmo prestes a morrer, ele continuou escrevendo e orientando um pastor. Continuou escrevendo e orientando os pastores que estavam por vir, as igrejas que estavam por vir. Quantas igrejas já passaram aqui nesse local ou na região? Quantos irmãos? E estamos usando os mesmos ensinamentos de Paulo. Os mesmos ensinamentos de Paulo. O que ele vem nos ensinar não é um fogo de ilusão, é um fogo que queima quando nós sentimos realmente a presença de Deus. Porque ele já foi oferecido por libação, sabendo que ia morrer. O tempo da partida dele já estava próximo. Ele não tinha por que estar se preocupando com o que estava por vir para nós. Mas nesse mesmo momento, se desprendendo de tudo que ele já tinha sofrido e o que ele estava por sofrer, porque ele foi decapitado, ele pensou nas próximas gerações. Pensou nas gerações de hoje, nas gerações que estão por vir. A verdade da fé, ela é inegociável. Eu posso negociar com qualquer um, qualquer coisa. Embora nem tudo tem valor, nem tudo tem preço. Mas uma coisa que nós não podemos negociar com ninguém, muito menos com o inimigo, é a nossa fé. Fé de quê? Seremos salvos.
nós seremos resgatados daqui. Nós somos turistas aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Logo, logo Ele vem nos buscar. Ah, mas isso aí eu ouvi dizer lá. Quando Jesus subiu, o anjo apareceu e falou assim: olha, logo, logo Ele vem. Ele não veio para mim e para você ainda, mas para muitos que morreram na fé, na busca e na esperança. Ele já veio, recebeu lá em cima. Muitas pessoas já morreram na fé, muitos estão na glória do Senhor, e nós temos que perseverar nesse caminho, para que não possamos pensar que é bonito ver louvor. É sábado que vem o trabalho do louvor? Sábado que vem tem o trabalho do louvor aqui. Legal ver louvor, louvando. Não é estrela, irmão. Não é estrela. Não faça as coisas para o Senhor pensando em um lugarzinho ao sol, um lugarzinho de aparência, um lugarzinho de destaque. Se tiver que ter destaque, Ele vai colocar. Enquanto Ele não coloca, se for o objetivo dele, continua louvando, continua buscando. O Jefferson compõe várias músicas. Já sabe, tem noção mais ou menos quantas? 400, né? Então, 400 músicas. 400 louvores. Estava buscando lugar ao céu? Sozinho? Está buscando destaque? Uma luzinha de holoforte? Não, é para honrar e glorificar o nome do Pai. Nós temos que fazer tudo para honrar e glorificar o nome do Pai. Nós não temos que buscar de forma nenhuma, porque Ele vai nos acrescentar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Continue buscando, continue. Nós temos que continuar, porque o Espírito mostra. O Espírito mostrou para Paulo tudo o que estava por acontecer. Já acontecia naquela época. Você acha que naquela época não acontecia o que está acontecendo hoje? Naquela época também acontecia. Tanto que você vê que apedrejaram o pastor deles. Eles apedrejaram o próprio pastor, porque a palavra é dura. Para onde iremos nós? Pois só tu tens a palavra da verdade. É dura de ouvir. Para onde iremos nós? Vai com eles, com os que se afastaram. Nós decidimos ficar com o Senhor, porque só tu tens a palavra da verdade, palavra de salvação, palavra que liberta, palavra que cura. Só Ele tem. Uma coisa que Paulo fala muito, e eu comecei a reparar que ele fala demais. Josué, ser forte e corajoso. Se você for ler lá, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, né? Paulo não. Destas pessoas que têm a aparência de piedade, mas negam o amor, negam a piedade, destas pessoas, destes, afasta-te. Ah, mas lá na igreja, lá, afasta-te. Ah, mas lá no trabalho, afasta-te. Afasta-te, afasta-te do caminho que o inimigo está te colocando. Afasta-te da sombra do mal. Afasta-te do vale da sombra da morte. Afasta-te. Paulo fala afasta-te. Ele falou e serve para mim hoje também. Às vezes as pessoas falam que se afastam da igreja porque o pastor magoou. Porque justamente no dia, visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desculpa aí, a palavra é dura, difícil de ouvir, mas é a palavra de Deus. Nós temos que buscar o conserto. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. A intenção é trazê-los para perto do Senhor e não afastá-los. Deus quer o conserto de todos. O evangelho que eu venho compartilhar aqui não é o evangelho que você vai sair daqui e amanhã você acha que vai ter tudo de mão beijada. De forma nenhuma. Nesse mundo teremos aflições. Mas nós venceremos, porque Ele diz que venceu, Ele venceu, e nós venceremos também, porque Ele é conosco. Do caminho do inimigo, afasta-te. Daquele amigo que não é amigo, é inimigo, está ali para sugar a tua energia, afasta-te. Afasta-te. Paulo não manda debater. Essa semana eu vi algo curioso. Vai para o YouTube ou para onde quer que seja a mídia, tem que tomar cuidado, porque
agora dependendo do que você fala, você pode ser processado. O camarada pegou e falou assim: eu quero ver os evangélicos falar agora. Como que Noé colocou todos os animais na arca? Como que Noé colocou todos os animais na arca? Como foi a inteligência da pessoa? Como foi que foi colocado as baleias dentro da arca? Não, e várias pessoas veem isso que eu falo assim, seguem a pessoa. Como que foi que carregaram as baleias dentro da arca? Como? Na hora eu ri também, mas o que é isso? Falta de sabedoria? Não, não é falta de sabedoria, porque eu já vi outros podcasts com ele, eu vi que ele conhece algumas coisas até bem. Isso aí é uma pessoa desprovida de inteligência. Não posso ser processado por chamar ninguém de burro. Afasta-te. Se o camarada está querendo saber de você, irmão, como foi que Noé levou a baleia na arca, afasta-te. Afaste-te, está querendo colocar a tua fé em prova, mas de uma forma tão irônica que é inadmissível. Mas é que eu não vou falar quem é, porque está lá na internet. Eu juro para vocês, tem na internet. Não estou inventando historinha não. Em 2 Timóteo 3,14 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos aonde? Na palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. Na minha versão está um pouquinho diferente, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Mas gosto da versão de um e eu falo a outra, porque às vezes a tua Bíblia está de uma forma e tem alguém com a minha. Então nós temos que permanecer numa fé daquilo que nós aprendemos, para que nós possamos ficar e continuar inteirados. Inteirados do quê? Neste caminho. Tu, porém, essa expressão, cortar com a espada, no meio do caos, da apostasia, da confusão de Deus, sempre aponta um remanescente. Paulo foi e veio Timóteo, Timóteo foi e veio muitos outros. Vieram muitos outros antes e vai continuar vindo ainda, em nome de Jesus. Irmã, obrigado pela água, viu? Tu, porém, enquanto todos se rendem à cultura, enquanto todos se rendem ao modismo, enquanto todos se rendem às músicas seculares, dinheiro, à política, a isso, aqui, acolá, tudo isso, permanecemos firmes. Afasta-te, não entre em discussões à toa. A nossa sã doutrina, que Deus nos ensina, o que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. Mas eu educar um filho, lidar com o marido, lidar com a esposa. Ontem muita gente faltou no encontro de casais ontem. Ontem foi ensinado aqui, lidar com o marido, lidar com a esposa. Teve muita coisa que ontem, mas vai ter ainda esse ano ainda tem ainda. Nós vamos aprender tudo o quê? Lendo a palavra de Deus. Essa vela que ele deixa acesa, essa vela é a única. Ela está no finzinho da carta, que ainda arde como se fosse nos dias de hoje, mas ela não brilha nos grandes templos, porque nos grandes templos muitas das vezes há perdição. As pessoas vão lá para poder comprar vasinho, para poder comprar florzinha. A unção de Deus, a bênção de Deus, tudo que vem de Deus não está em objetos à toa, aleatórios. Não, ela está na obediência. Eu não sou obediente, mas eu comprei um vasinho que vai me dar bênção. Não adianta, irmão. Você pode comprar o que você quiser. Nós temos que ser obedientes, porque a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Não adianta querer andar em trevas e ser abençoado, não, de forma nenhuma. O nosso coração tem que ser palco para o quebrantamento. O nosso coração tem que ser palco para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo reinar. E não o mal. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, pelo amor de Deus. Desperta, Fernando, porque você está dormindo. Desperta, Fernando, pelo amor de Deus. As coisas que o inimigo anda fazendo, desperta. Afasta-te do mal.
afasta-te. 2 Timóteo 4,3 diz, 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme as suas vontades, conforme os seus pecados. Vão subir pessoas, não aqui, mas tem lugares por aí que sobem pessoas para poder pregar palavrinhas bonitinhas. Vai ter salvaçãozinha para os amados irmãozinhos, delicadinho, vai ouvir palavrinha bonitinha, fofinha, mas a verdadeira palavra causa comichão. O comichão vai fazer com que você entre em confronto com você mesmo, não é com Satanás, não é com o inimigo, é com você mesmo, porque o inimigo coloca as armadilhas, mas cabe a mim e a você fazê-lo ou não. A armadilha está ali, é que nem o pessoal fala, né? O golpe está aí, cai quem quer. Eu estava no mercado com a Lourdes hoje, recebi um telefonema, atendi para ver uma gravação, dizendo que o currículo que eu enviei, né, está apto. Não sei se vocês já receberam isso aí, irmão. Eu não enviei currículo para ninguém, hoje é domingo. O golpe está aí, cai quem quer. Nós temos que estar atentos. O inimigo vai só mudando o golpe, mas o golpe está aí, cai quem quer. Paulo viu isso não como uma possibilidade, mas como uma certeza. Virá o tempo, e esse tempo chegou. O tempo chegou porque é o tempo que nós estamos vivendo, e o tempo é hoje. O tempo é hoje, não é amanhã. O tempo é hoje, não é depois de amanhã. O tempo é hoje, é o nosso presente. Nós temos que estar atentos a tudo isso, abandonar as coisas ruins que existem, porque Paulo nos orienta para que possamos realmente viver o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho real, ele fere antes de matar. A hora que veio isso aqui, eu falei, mas como que o evangelho fere antes de matar? O evangelho tem que me curar, porque eu já estou no mundo ferido. Já tomei tanta lapada lá fora, tanta bordoada lá fora, eu já estou machucado. Quando eu me converti, disseram para mim assim, tudo que você está passando, tudo que você está aprendendo, é para lá na frente você poder ajudar os irmãos. Quer ajudar ninguém, eu estou precisando de ajuda. Eu estou ferido, machucado. Vítima, é eu, vítima. O evangelho fere, porque ele vai mostrar, ele vai tocar realmente na ferida, ele abre a ferida, porque a ferida, se ela não for bem curada, ela for superficialmente cicatrizada, ela abre de novo. E Deus não faz nada incompleto, Deus faz a obra perfeita todo o tempo. Ele fez, faz e vai continuar fazendo. Nós temos que aprender a aceitar a correção. É difícil? Não. É o ensino puro, sem diluir. Eu não estou diluindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa, nua e crua. É a sã doutrina, como estava escrito. É um ensino puro e não tem adiçãozinha de açúcar, muito menos de adoçante. Tem que se consertar e pronto, e acabou. Eu tenho que me consertar e pronto, e acabou. Eu tenho que ver onde eu estou errando. É tapa na cara, mas eu tenho que suportar isso, porque eu estou errado. É a pregação da cruz. É a pregação de renúncia, é uma pregação de reconhecer que realmente Jesus me libertou, de que Jesus não morreu em vão, porque senão não adianta nada eu estudar, jejuar, orar, compor a pregação, subir aqui e pregar, e eu não viver isso. Não adianta você vir aqui, ouvir isso e não mudar a tua vida. Ah, mas eu vou para a igreja. O camarada está pagando academia já há muito tempo. E nada de emagrecer. Nada de emagrecer. Ele pagando todos os meses certinho. Aí um dia eu falo, mas você não falou que está pagando academia faz tempo? Eu falei, estou. E nada de emagrecer, não. Eu estou vendo que vou ter que resolver esse problema pessoalmente. Ele está pagar a academia não quer dizer que a pessoa vai emagrecer de forma nenhuma. Eu ler a Bíblia não vai adiantar nada se eu não colocar em prática, se eu não viver realmente aquilo que eu leio, se eu não viver realmente aquilo que eu acredito, se eu não viver a fé que eu tenho que ter, não adianta nada. É a mesma coisa que pagar a academia e não ir para a academia. Não vai emagrecer nunca. Não vai ser salvo nunca. Vai continuar no pecado. E não é isso que nós queremos.
Eu não estou aqui para querer corrigir ninguém, apontar o dedo para ninguém, não, de forma nenhuma, também sou pecador. Só que acontece que nós temos que mudar as nossas atitudes. Muitos acumularão para si mestres, falsos profetas. Muitos vão se apegar a insãs doutrinas. Muitos vão se apegar. Mas nós temos que acreditar de que Deus não mandou o Filho dele para cá em vão. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário até a última gota não foi vertido em vão, porque nós sabemos a quem nós servimos. Ele é um bom Senhor, Ele é um bom pastor. Ele nunca bateu na porta de ninguém, nunca, pedindo para que ele fosse aceito. Satanás não, ele entra, ele quebra, faz arruaça. Jesus não. Por isso que eu digo, vem pelo amor ou vem pela dor. Eu vim pela dor. Aprendi e continuo aprendendo. Porque nós sabemos que a sã doutrina não é fácil de suportar. Nós sabemos que tudo isso é fácil de resolver se eu continuar trilhando o caminho do Pai. Tudo isso é fácil de resolver. Porque propostas estão sendo colocadas para tirar partes da Bíblia. Mas eu não li a Bíblia toda. Mas partes estão sendo tiradas e eu não consegui memorizar a Bíblia toda. Ou partes da Bíblia eu não consegui memorizar. Por quê? Porque aqueles que andam fazendo o mal, aqueles que andam muitas das vezes lá em cima, governando, escutam a palavra de Deus e causa comichão em seus ouvidos. Por isso eles querem tirar. Por isso eles querem colocar as palavras doce. Eu tenho problema com açúcar, palavrinha com adoçante. Não existe palavrinha com adoçante nem com açúcar. A palavra já é doce, ela é difícil de você aceitar para poder mudar. Mas é como se fosse um mamão. Quando você começa a andar realmente nos caminhos do Senhor, você começa a ver que tudo que Ele nos deixou foi por amor. Tudo por amor. Simplesmente isso. Ele mandou o Filho dele para cá por amor. Não foi por outra coisa. Não foi por nada mais, nada menos do que isso. Ele não está escrevendo para os perdidos. Isso foi até uma das falas do teatro do sábado passado. Eu não vim para os perdidos. Desculpa, eu não vim para os salvos. Eu vim para os perdidos, para os enfermos, eu vim para os tribulados. Jesus veio para nós. Os salvos já estão salvos. Ele veio para salvar aqueles que realmente estão necessitando. Eles amarão a si mesmos. Não falam de demônio. Já viu? Não falam de demônios. Não falam de ímpios. Nem de coisas erradas, nem de perseguição vinda de fora, não, de forma nenhuma. Venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, porque assim você vai continuar numa vida medíocre. Errado. Venha do jeito que você está, leia a palavra de Deus e a tua vida vai ser transformada, a tua e a da tua casa. É o que Ele quer para nós, é o que Deus quer para nós. Nada de egocentrismo, tem que ser Jesus-centrismo. Jesus no centro, sempre. Dizer que os avarentos, os presunçosos, os soberbos, os blasfemos, os desobedientes aos pais, ingratos, os profanos, os ladrões, os larápios, os corruptos, e se eu for continuar, ninguém vai herdar o reino do céu, se continuar fazendo isso. Mas se eu peguei 1 milhão, eu quero 2, 3, eu quero bi. Vai para o inferno e não vai levar nada disso. Nada disso. Cada palavra é uma sintonia. Cada palavra de Deus é tirada para que você possa, para que eu possa valorizar o sacrifício de Jesus. Prepare-se. O evangelho de Paulo é um evangelho de crucificação, de resgate, de restauração.
Ah, mas eu estou sentindo muito por isso. Glória a Deus, porque Deus continua te fortalecendo. Deus continua nos fortalecendo. Muitas das vezes, nós achamos que nós estamos perdidos. Nós achamos que não vai ter salvação, que a situação já está condenada, que a situação já foi determinada. O médico falou que não tem cura. O médico falou que pode chamar a família, que está tudo terminado. Dessa noite não passa. Quantos relatos já ouvi falar? Quantos testemunhos já ouvi falar? O médico falou que eu tinha só uma noite. Já tem 6 anos isso. O médico falou que eu tinha 1 semana de vida. Eu tenho 3 anos que eu estou vivo. Então, para que possamos ser realmente irmãos, servos, aprovados por Deus e viver dignamente, procura-se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. A palavra de Deus fala: o ladrão eu não roubo, o mentiroso eu não minto, o que bebe eu não bebo, o que engana não engano. Então eu não tenho por que me envergonhar. Tem coisas para corrigir, mas eu não tenho que me envergonhar nisso, porque toda a honra e toda a glória sempre será dada a Deus. Eu sendo ruim, pecador, Ele me recebe. Mas acontece que eu tenho que passar por uma transformação. Mesmo que quando Ele venha eu não tenha sido transformado, mas se Ele reconhecer no meu coração que eu estava tentando e perseverando, Ele vai me salvar. Agora, se Ele vê no meu coração que eu vi que aquilo ali era onde eu queria ficar, aquele que se sujou, suje-se mais ainda. Aquele que se santificou, santifique-se mais ainda. Viva de tal forma que você possa se apresentar a Deus sem motivo de vergonha, de forma nenhuma. Que possamos manejar bem a palavra de Deus, manejar e interpretar corretamente. Eu estava tentando lembrar qual era a segunda. A primeira foi da baleia, agora eu lembrei qual é a segunda. Teve uma outra pessoa que conversando comigo essa semana, é irmão, falando para mim que por que Jesus queria 10 virgens? Por que ele queria 10 virgens? Aí eu falei assim, ele não queria 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 imprudentes. Mas não quer dizer que ele vai levar as 10 virgens para o casamento. Ele vai vir buscar a noiva. As virgens naquela época, eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou só repetir. As virgens naquela época, elas serviam para preparar a noiva. As virgens naquela época serviam para enfeitar a noiva. As virgens naquela época serviam para poder alongar o vestido da noiva, pentear o cabelo da noiva, enfeitar o seu cabelo. Para isso serviam as virgens. E quem é a noiva? Nós somos a noiva do Cordeiro que está por vir. Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, mas Ele tirou o pecado do mundo daqueles que realmente querem ser salvos. Se eu não me engano, acho que a explicação está em Salmo 45. Não vou falar com certeza porque eu não li. As noivas que são colocadas aí fora nesse mundo só para enganar. A verdadeira noiva é a de Cristo. E Ele está por vir para buscar ela. Quem é a noiva de Cristo? Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Ele vai vir nos buscar. Mas tem cadeiras vazias ainda. Mas o irmão não veio hoje. Pode ser que o irmão tenha vindo de manhã. Eu não estive aqui de manhã. A pastora Eliana esteve aqui de manhã. Eu não estive de manhã. Mas às vezes a cadeira não está vazia, não é porque o irmão veio de manhã. A cadeira está vazia porque falta eu evangelizar. Eu não falei de Cristo. Aquela pessoa que estava ao meu lado necessitando ouvir a palavra de Deus, eu não falei para ela que o culto hoje começava às 6:30. Eu me envergonhei, eu me retraí. Eu tive vergonha de falar que eu sou cristão, de que eu represento Cristo aqui na terra. E eu não posso ter vergonha de forma nenhuma. Por isso eu digo a vocês: Deus é conosco. Afasta-te do mal. Afasta-te das coisas que faz você ou nos faz perder tempo
internet, televisão. Tem coisas boas? Tem. Eu falei algumas coisas para vocês aqui que o camarada pensa errado, mas eu vi como bom, porque eu aprendi que tem pessoas aí fora que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus. De dizer lá que Noé não trouxe a baleia na arca, né? Porque o mundo na época acabou em água. Então, eu acredito que a baleia continua ainda nadando. Naquela época eu acho que nadava, se nada hoje. Então nós temos que estar preparados para todas as situações, porque muitas das vezes o inimigo quer nos colocar à prova. Amém? Que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar a sua noite, abençoar o seu retorno para casa, abençoar a sua noite, abençoar o seu dia de amanhã de trabalho, sua semana de trabalho, em nome de Jesus, que vocês vão ser prósperos nessa terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nenhuma bênção que Deus venha dar a vocês venham tirá-los da presença de Deus. Que as bênçãos que Ele venha concedê-los venha fazer com que você venha cada vez mais e mais trilhar esse caminho que leva à salvação. Deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo que é a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém?